dia, irmãos. Que bom estarmos aqui para juntos louvarmos o nosso Deus nesse dia. Um dia abençoado por Deus, um dia criado por Ele e um dia em que Ele nos dá a oportunidade de podermos celebrar o dia das nossas mães. Que bênção, não é? Vamos ser gratos ao Senhor, vamos ser gratos a Ele pela nossa vida, vamos ser gratos a Ele pela nossa salvação, vamos ser gratos a Ele pela nossa edificação. E vamos ser gratos a Ele por nossas mães. Eu não sei se você está hoje com sua mãe, por conta do distanciamento social. Eu não estou junto com minha mãe, mas estou junto com a mãe dos meus filhos. E eu dou graças a Deus por isso. Gostaria de estar com as duas mães da minha vida, mas infelizmente não é possível. Não só por conta do distanciamento social, mas porque ela está a mais de 2.000 quilômetros aqui. Eu estou distante dela já faz algum tempo, mas eu louvo o Senhor pela minha mãe e pela mãe dos meus filhos que está comigo. E eu queria convidar você para nós louvarmos o Senhor por isso. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e louvemos ao Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor, a oportunidade que temos de servi-lo, a oportunidade que temos de termos a vida eterna, a salvação que o Senhor tem nos dado, a edificação semanal, diária pela Tua palavra também. Obrigado, ó Deus, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de, neste dia, podermos adorar o Senhor e bendizer o seu nome. Obrigado em especial por todas as mães da nossa igreja, por aquelas que ainda serão mães. Obrigado a Deus por aquelas que já são há algum tempo. Louvamos o teu nome também por todas as mães do nosso país e do mundo. E neste momento de distanciamento, somos gratos ao Senhor porque podemos vê-las pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Podemos vê-las e conversar com elas pelo WhatsApp. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem providenciado meios para vermos as nossas mães e bendizermos o teu nome. Abençoe a cada uma. Tenha misericórdia das que neste momento estão lutando contra o coronavírus, estão na linha de frente. Obrigado a Deus por todas elas, pelas que estão em situação de risco. Pedimos a tua proteção e a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, queridos, eu queria convidá-lo a louvar o Senhor essa manhã. Vamos cantar ao Senhor, vamos bendizer o Senhor, vamos exaltar o Senhor. Convide sua mãe, convide seu amigo, sua amiga, seu irmão, para nós louvarmos o Senhor aqui neste culto da manhã, na nossa escola bíblica dominical. Outra vez, abençoado seja esse dia em nome do Senhor Jesus, abençoado o dia das mães. Louvemos ao Senhor. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez.
suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém, queridos? Que bom podermos louvar o nome do Senhor neste momento, juntos, outra vez, hein? Que bom. Eu não sei aí, mas aqui nós estávamos tendo alguns problemas com a transmissão, estava travando um pouco os hinos, atrasando, né? Depois, no final, deu uma melhorada, tá bom? Mas vamos orando, não é? Vamos orando, Deus vai abençoando a gente, tá? Eu queria trazer para você algumas informações aqui da nossa igreja, aquelas informações que a maioria delas você já sabe, mas é bom lembrar, hein? Primeiro, nós estamos estudando às quartas-feiras, às 19h30, por este mesmo canal aqui pelo Facebook, e depois nós colocamos no YouTube, tá bom? O Evangelho de Marcos, tá bom? Nós estamos lendo uma porção, explicando e aplicando em nossas vidas. Convide alguém para estudar conosco às quartas-feiras e também, né, orar conosco todas as quartas-feiras às 19h30. Aos domingos à noite eu estou pregando no livro de Atos dos Apóstolos, sobre comunhão, sobre família, discipulado e mutualidade. Hoje à noite vou falar sobre família, com uma ênfase especial no Dia das Mães. Abençoado seja esse dia no nome do Senhor Jesus. Convide a sua mãe, convide os seus amigos, compartilhe o link do Facebook com as pessoas que você conhece, compartilhe com
uma sala de vídeos, abra uma nova sala e participe conosco para louvarmos o Senhor e convide as pessoas que você conhece para assistir na sua sala também. Hoje à noite é o nosso culto especial do Dia das Mães. Você não deve perder nem a sua mãe. Tá bom? Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Na Escola Bíblica Dominical, aos domingos, nesse bimestre, maio e junho, estamos estudando sobre o tema Igreja Acolhedora. Hoje é o nosso segundo estudo bíblico e eu espero que você fique conosco para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar adorando o Senhor, louvando o seu nome, bendizendo o seu nome. Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor conosco. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Senhor, és minha lâmpada, derramas luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra é provada, Ele é escudo para todos que se refugiam nele. Pois quem é Deus senão Senhor? Quem é rochedo? Nosso rochedo é o nosso Deus. Deus é a minha fortaleza e minha força, desembaraça o meu caminho. Tu, Senhor, és minha lâmpada, derramas luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito,
palavra é provada. Ele é escudo para todos que se refugiam nele. Pois quem é Deus senão Senhor? Quem é rochedo? Nosso rochedo é o nosso Deus. Deus é a minha fortaleza e minha força. Desembaraçam meu caminho. Pois quem é Deus senão Senhor? Quem é rochedo? Nosso rochedo é o nosso Deus. Deus é a minha fortaleza e minha força. Desembaraçam meu caminho. Desembaraçam meu caminho. Olá, estamos de volta para termos o nosso estudo bíblico, para estudarmos a palavra de Deus, para buscarmos o Senhor. Gabi acabou de dar Feliz Dia das Mães para vocês. Hoje ela está muito agitada, ela ainda não é mãe, não é? Mas vamos continuar orando, não é? Vamos estudar a palavra do nosso Deus. Nosso estudo hoje é o estudo número 2, sobre a igreja ou uma igreja acolhedora. O tema é relatório confidencial. Na verdade, o tema deveria ser, eu deveria ter colocado como tema um assunto interno, um assunto nosso. Não é uma coisa interna nossa que nós precisamos, então, avaliar segundo a palavra de Deus. Nosso versículo para memorização hoje, eu já recebi no grupo da igreja do WhatsApp algumas pessoas que memorizaram, não é? 1 Pedro 4, 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 9 e 10, eu espero que você tenha memorizado. Eu sei que muitas outras pessoas memorizam, mas quem tem mandado os vídeos fielmente da memorização é o irmão Raul e a irmã Marísia. Parabéns, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu queria convidar você para nós estudarmos esse texto de 1 Pedro capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Nós memorizamos 4, 9 e 10, mas vamos estudar. Na verdade, nós vamos fazer um panorama do capítulo 4 e vamos então depois nos deter nesses versículos. Eu gostaria de convidar você pode pegar a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, tá? 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 Pedro capítulo 4, de 7 a 11. Olha o que diz a palavra de Deus. 4, de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que bênção, vamos orar, vamos buscar o Senhor da palavra, para que Ele nos dê uma palavra de edificação e de salvação essa manhã. Pai, queremos estudar esse texto, queremos estudar o nosso tema também, por isso que pedimos ao Senhor que na exposição da Tua palavra, esse tema
flua pela iluminação do teu Espírito Santo e nos edifique e traga salvação também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, queridos, a carta de Pedro, a sua primeira carta, foi escrita no ano 63 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Roma, que é chamada figuradamente de Babilônia. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5, não 3, 5 e 13, diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 5 e 13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Ou aquela, né? Eu disse aquele, desculpe. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quando o Pedro fala sobre a Babilônia aqui, ele está dizendo aquela, quer dizer, a igreja que está em Roma, que também foi eleita pelo Senhor. E Apocalipse 17, versículos 5 e 18 e 10, também falam sobre, figuradamente, sobre Roma, chamando-a de Babilônia. Apocalipse 17, capítulo 5, Apocalipse 17, versículo 5. 17, versículo 5. Diz assim: na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora, veja o 18, versículo 10. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, tanto lá em 1 Pedro como aqui no Apocalipse, figuradamente, a Bíblia está se referindo a Roma, chamando-a de Babilônia. Essa carta de Pedro, não é? Que foi escrita provavelmente em Roma, no ano 63 depois de Cristo, como eu disse, ela faz parte do grupo de cartas que o Novo Testamento chama de cartas universais. Elas não tiveram um endereço específico, uma igreja específica, como a igreja aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios, né, aos que estavam na cidade de Éfeso, mas elas foram escritas para todas as igrejas. Então, elas são chamadas de universais. O tema da carta é a graça de Deus e a esperança viva. E o seu objetivo principal foi encorajar os cristãos perseguidos a manterem acesa a chama da esperança. Por isso, queridos, a gente diz, ou os teólogos e especialistas, estudantes das cartas gerais do Novo Testamento, dizem que ela é uma carta amorosa de um pastor carinhoso que tenta ajudar o seu rebanho na adversidade, a atravessar as dificuldades. Ela é uma carta de graça e esperança escrita pelo apóstolo Pedro, que é chamado na Escritura de apóstolo da esperança. Segundo o apóstolo Pedro, cada cristão deve estar pronto, meus irmãos, para responder a todo aquele que lhe pedir a razão desta esperança. 1 Pedro 3,15 fala claramente sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Pedro 3,15. Abra a palavra de Deus, veja lá. 1 Pedro 3,15. Você pode abrir lá. 1 Pedro 3,15. Olha o que a Bíblia diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que coisa, não é? A carta da esperança. Então, segundo o apóstolo Pedro, não é? Cada cristão deve estar pronto para responder àquele que lhe pedir a razão da sua
esperança. Agora, qual é a importância de estudarmos essa carta de Pedro no momento em que nós estamos e quando estamos pensando e refletindo sobre uma igreja acolhedora? E principalmente nesse período em que nós estamos vivendo aqui de afastamento social. Primeira importância é que ela nos ensina que o sofrimento e a dor fizeram e fazem parte da vida cristã. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ela nos fala da preciosidade do cristianismo, quão maravilhoso e rico é o cristianismo e aquilo que ele oferece à humanidade, salvação, paz, esperança, liberdade. Que coisa maravilhosa. Uma outra importância é que ela nos exorta a depender totalmente da graça de Deus, não dos nossos recursos, da nossa inteligência, do que podemos fazer. Estamos vivenciando isso. Estamos vivenciando isso com toda a tecnologia que nós já temos, com todo o estudo científico, nós estamos padecendo por conta de um vírus. Você já pensou nisso? Esse é o momento de nós olharmos para as Escrituras e para o grande Deus, Criador dos céus e da terra, e dependermos da sua graça. Quarto, ela nos motiva a viver de modo exemplar, nos motiva a sermos fiéis ao Senhor e a fazermos valer em nossas vidas o ensino das Escrituras. E em quinto lugar, a importância de estudarmos a carta de Pedro, sua primeira carta hoje, é que ela nos encoraja a viver de maneira esperançosa. Tem muita gente que já perdeu a esperança. Tem muita gente que está entrando em depressão, já está depressivo, assustado. Tem gente que está tirando a própria vida por conta do momento em que nós estamos vivendo. Mas a carta de Pedro, as Escrituras, a palavra de Deus, nos encorajam a viver de maneira esperançosa nesse período em que nós estamos vivendo. Por isso, queridos, eu queria esboçar o livro, essa carta para você antes, de forma panorâmica. Alguém já disse que esboçar um livro requer fidelidade ao texto e criatividade homilética. E é pelo esboço que percebemos as ideias centrais e os argumentos do autor acerca dessas ideias centrais. Para nós, os versículos chaves da carta de 1 Pedro está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Veja lá, abra sua Bíblia, né? Já que estamos estudando a Bíblia, veja, 1 Pedro, capítulo 3, ou 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, veja lá, Pedro 1, 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desculpa, tá, irmão? Eu li 2 Pedro. É um versículo bonito também, mas é 1 Pedro. Senão estava dando diferente aqui, não é? E eu fui lendo assim, gostei do versículo, hein? Tá? É 1 Pedro 1 e 3. 1 Pedro 1 e 3. Olha como é diferente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, veja 1 Pedro 5 e 12. Veja aí na sua Bíblia, que é um versículo chave também. Tá? Pedro diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo. Por que ele diz por meio de Silvano? Porque Silvano era um amanuense, era alguém que ajudava os escritores a escreverem, não é? Eles ditavam e eles escreviam, era como se fosse as pessoas que hoje seriam, que digitariam o que você estava falando, tá bom? Então ele diz assim, fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Nós temos que estar firmes
na genuína graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos essa esperança, queridos. Que Deus nos abençoe, não é verdade? Eu queria dizer para você que um esboço simples da carta de Pedro, a sua primeira carta, seria do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Em primeiro lugar, seria a graça de Deus e a esperança. Segundo, a graça de Deus e a obediência, capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12. E terceiro, a graça de Deus e o sofrimento, capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11. Essa seria uma divisão simples da carta em 3 pontos sobre graça, esperança, graça e obediência, graça e sofrimento. Você pode estudar a carta usando esse esboço se você quiser. O capítulo 4 de 1 Pedro, onde está o texto que nós memorizamos e lemos no início de 7 a 11, trata do assunto sobre viver segundo a vontade de Deus. Queridos, conhecer e fazer a vontade de Deus deve ser o objetivo da vida de todo cristão. Para conhecermos a sua vontade, precisamos primeiro acreditar, primeiro crer que Ele tem um plano para a nossa vida e que o mesmo pode ser conhecido. Então precisamos crer de todo o coração que Deus tem um plano para a nossa vida e que nós podemos conhecer esse plano e conhecer aquele que planejou essas bênçãos espirituais para nós em Cristo Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que, pensando dessa forma, a carta de Pedro nos dá 4 pontos básicos sobre isso, sobre o plano de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, é que a existência do plano divino não impede o crente ou o cristão de fazer planos. Se você der uma olhada comigo agora, tá? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia, eu estou abrindo aqui a minha, Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1. Olha, mesmo esse texto, muita gente já sabe até memorizado. Talvez a dona Marisa, o irmão Raul, a Gilca, a Franciele e muitas outras pessoas que memorizam as escrituras com facilidade, talvez já tenham memorizado esses versículos. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então a existência do plano divino não impede o crente de fazer planos. Deus tem um plano para as nossas vidas, mas nós podemos planejar, nós podemos nos organizar, observar o que vamos fazer direitinho. Segundo, o crente pode planejar, mas Deus é quem determina os passos. No mesmo capítulo aqui, versículo de número 9, olha só, talvez muita gente sabe também esse versículo memorizado. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça os seus caminhos, mas... que coisa maravilhosa, o Senhor lhe dirige os passos. Um outro ponto básico é o plano divino, queridos, é bom, agradável e perfeito. Talvez você também já saiba claramente, de cor e salteado, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não é? Mas nós vamos ler. Romanos 12, 2, olha, veja o que aqui diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Saber a perfeita vontade de Deus. Agora, isso só vai acontecer quando nossa mente estiver inundada pela palavra de Deus e sendo transformada diariamente. Senão, não adianta, não vai conhecer o plano de Deus, não vai saber, vai ficar sendo levado por um vento de doutrina para um lado para o outro. A pessoa nunca se firma nas Escrituras. É difícil, não é?
mas isso acontece. E o quarto ponto aqui sobre este assunto da vontade de Deus e do seu plano para as nossas vidas é que o plano divino pode envolver o sofrimento, mas jamais poderá ser frustrado. Jó 42:1 também é um versículo muito conhecido, que nós vamos ler. Eu sei que muita gente sabe ele memorizado, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Leia, mesmo que você saiba memorizado, é bom você ler, ajuda a fixar mais e mais e mais a palavra de Deus. Capítulo 42, verso 1 do livro de Jó, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado pelo homem, querido. Nenhum. Então, esses são os 4 pontos básicos sobre o plano de Deus, a vontade de Deus para a vida do seu povo, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Neste capítulo 4 de 1 Pedro, Pedro nos convida a viver o tempo de nossa existência neste mundo, fazendo a vontade de Deus, vivendo segundo esse plano do nosso Deus. Por isso, em primeiro lugar, quero dizer para você que a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, nos separemos deste mundo pecador, nos separemos do pecado deste mundo. Eu queria convidar você a ler capítulo 4, abra sua Bíblia aí, capítulo 4 de 1 Pedro. Tá? É o texto que nós estamos estudando, não é? Capítulo 4 de 1 Pedro. Abra sua Bíblia e vamos ler esse texto. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículos de 1 a 6. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Olha o que a Bíblia diz. Acompanhe a leitura. Tá? Capítulo 4 de 1 Pedro, versículos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, veja, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Veja que coisa interessante. O texto diz que o tempo em que nós vivemos sem Cristo, vivemos na prática de coisas horríveis, na prática do pecado. Agora, não mais. E as pessoas ficam apontando para nós, os que não entendem isso, não é? Os incrédulos, que não entendem a Escritura, que não entendem o que aconteceu com aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador, eles ficam acusando a gente de coisas que nós fizemos anteriormente. Nós fizemos, está no passado, agora não fazemos mais. Infelizmente, alguns que não nasceram de novo, que fazem parte da igreja, continuam fazendo essas coisas. Isso dá margem a que o evangelho e a igreja seja difamada. Mas aqui nós temos 3 lições sobre a luta contra o pecado. O próprio Jesus, diz o texto, lutou contra o pecado e ele usou armas. Quais foram as armas que Jesus usou? O texto das Escrituras. Ou você não lembra da tentação de Jesus, quando ele repetiu naquela tentação várias vezes contra o inimigo? Está escrito. E como ele usou durante toda a sua vida as Escrituras. Olha, Jesus é o nosso referencial de luta contra o pecado. Segunda lição, devemos ter a mesma atitude de Jesus na luta, nos armarmos com a palavra de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, diz o apóstolo Paulo. Em terceira lição, precisamos viver na vontade de Deus. Interessante, o texto fala claramente sobre isso. Viver segundo a vontade
vontade de Deus. Quando nós lemos aqui, nós ficamos impressionados como essa carta nos dá a instrução a vivermos segundo a vontade de Deus para nos separarmos deste mundo e do pecado. Segunda coisa que o capítulo 4 de 1 Pedro nos ensina é que a vontade de Deus requer que cumpramos os deveres cristãos. Veja versículos de 7 a 11, né? Veja versículos de 7 a 11. Que deveres cristãos Pedro diz que nós devemos cumprir, não é? Como cristãos, como membros da igreja, como servos do Senhor, que servem a Deus nesse mundo. Olha o que ele diz aí, versículo 7. Com piedade... passei de novo, desculpa. A página da minha Bíblia está virando sempre para o capítulo 2. Deixa eu colocar aqui esse coisinha que prende, para não ter mais este problema. Tá bom? Senão eu vou me atrapalhar sempre. Tá? Deixa eu virar aqui e prender, porque senão eu estou lendo. Pronto. Agora, olha lá. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Um dever cristão, no meio do sofrimento ou da alegria, no meio da falta de alguma coisa ou na abastança, deve ser orar. Buscar ao Senhor em oração. Segundo o dever cristão, ele fala sobre o amor. Veja, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor não passa a mão no pecado. A ideia de cobre uma multidão de pecados perdoa os pecados confessados, assim como Deus. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, ele perdoa os pecados por amor de quem se arrepende. Não é verdade? Um outro dever cristão, ser hospitaleiro. Veja versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Porque não adianta nada a pessoa receber as pessoas em casa, tratar bem, dar aquele sorriso, aquele abraço e tá, que bom que você está aqui, quando a pessoa fala, vixe, era bom que não voltasse mais. Meu Deus do céu. Aí não adiantou, murmurou. Então a recomendação é sem murmuração. Um dever cristão é ser hospitaleiro. E versículos 10 e 11 fala sobre servir. Veja lá. Se alguém... 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quarto dever cristão que nós devemos cumprir, que é a vontade de Deus, é servir uns aos outros com o que somos e com o que temos. Mas, terceira coisa que a carta fala sobre a vontade de Deus, é que a vontade de Deus, nesse capítulo 4, envolve sofrimento. Aquele comentarista Matthew Henry disse, a obra do cristão é dupla. Fazer a vontade de Deus e sofrer o que lhe apraz. A ideia é que se nós fazemos a vontade de Deus, naturalmente vamos enfrentar sofrimento. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Aqui na carta de Pedro, ele diz que a gente não deve estranhar a perseguição que vem sobre nós quando fazemos a vontade de Deus piedosamente. Então, Pedro fala do fogo ardente ou da perseguição que os cristãos estavam sofrendo naquela época. O seu objetivo, meus irmãos, foi consolar os crentes, mostrando-lhes que aquele sofrimento fazia parte do plano divino. Vamos ler versículos de 12 a 19, capítulo 4, de 12 a 19. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, diz aqui Pedro, antes glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, diz ele, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Acho interessante quando ele diz aqui, ao Evangelho de Deus. A gente sempre diz ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele diz aqui o Evangelho de Deus, está enfatizando a divindade do Senhor Jesus e o trabalho específico e poderoso da Trindade no Evangelho. Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Olha só. Que pergunta difícil, hein? 19. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, se você está sofrendo porque é cristão, porque faz a vontade de Deus, porque vive piedosamente, coloque sua vida nas mãos de Deus, encomende sua alma. Ele está dizendo, você pode morrer a qualquer momento por conta disso, mas esteja certo, você é salvo. Glória a Deus por isso. A vontade de Deus envolve sofrimento. E se está envolvendo sofrimento na sua vida, está na hora de você glorificar a Deus por isso e viver segundo essa vontade. Tá? Pedro ensina também, meus irmãos, 4 atitudes aí para sobreviver ao sofrimento, nos mesmos versículos que nós acabamos de ler. E fizemos aquele rápido comentário. Ele diz aí no versículo 12, segundo nossa analogia, não é? O sofrimento deve ser considerado. Nós devemos considerar o fato de que, porque servimos a Deus, vamos enfrentar o sofrimento. E considerar o fato de que estamos nesse mundo. E se um sofre, todos sofrem. Não é fácil, mas essa é a verdade. Segunda coisa, versículos 3 e 4, segunda atitude que devemos ter diante do sofrimento para conseguir vencê-lo e sobreviver e estar acima dele, é que o sofrimento deve ser motivo de alegria, versículo 13 e 14. Ele diz, olha, se você sofre por causa de Cristo, porque você é um cristão, é piedoso, faz a vontade de Deus, bem-aventurado você é. Alegre-se nisso. Terceira atitude, versículos 15 e 16, o sofrimento deve ser avaliado. Eu devo avaliar ou fazer uma análise do meu sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu sou um cristão piedoso? Eu estou sofrendo porque estou fazendo a vontade de Deus? Ou estou sofrendo porque eu sou um cristão que tenho dado margem a isso? Queridos, eu estou sofrendo porque eu estou recebendo o que eu plantei ou porque eu sou um cristão? Então deve ser avaliado esse sofrimento. E terceira atitude é que o sofrimento deve ser entregue a Deus. Se eu estou sofrendo porque eu sou um cristão, eu devo encomendar a minha alma ao Senhor. Se eu estou sofrendo por conta dos meus próprios erros e pecados, eu devo colocar isso diante de Deus e confessar os meus pecados. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos fazer isso no poderoso nome do Senhor Jesus. Querido, nosso tema dentro desse texto é relatório confidencial. Ou coisas de dentro da nossa própria igreja. O versículo que memorizamos hoje, 1 Pedro 4, 9 e 10 diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração,
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu disse no estudo da semana passada sobre hospitalidade, que a hospitalidade era muito importante no primeiro século da era cristã, quando Pedro escreveu naquele período, devido às condições desfavoráveis, física e moralmente, das pensões daquela época. Por isso, o Novo Testamento ressalta a importância do lar cristão, descrevendo-o como lugar que esteja aberto a todos quantos pertencem à família de Deus. Queridos, eu disse, a hospitalidade não deve ser negligenciada. Ela é ordenada a todos os cristãos e exigida dos líderes cristãos ou dos líderes da comunidade de fé, da igreja. E nós citamos alguns versículos, Romanos 12, versículo de número 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tito 1:8 diz, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Queridos, a hospitalidade é considerada na Bíblia uma prova do amor cristão e deve ser mostrada aos irmãos na fé, aos pobres, aos estrangeiros e até aos inimigos. Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Está se referindo às viúvas. Testemunho, boas obras. Então está se referindo às viúvas. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Então, a viúva que vai ser ajudada pela igreja, que vai participar e vai receber da igreja a beneficência, deve ser recomendada pelas boas obras. E deve ter exercitado a hospitalidade para com todas as pessoas. Isso não aplica-se apenas às viúvas, mas a todos os cristãos. Precisamos observar bem isso, meus irmãos. E então, 1 Pedro 4, de 7 a 10, que nós lemos, diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora os nossos versículos, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, meus queridos, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que coisa, não é? O exercício da hospitalidade leva em conta 4 pontos, olhando esses versículos, foi o que nós falamos a semana passada, a iminência da volta de Cristo. Cristo está voltando. Precisamos ser hospitaleiros. Precisamos ser criteriosos e vigilantes na hospitalidade, para que não cometamos erros e prejudiquemos a nós, a nossa comunidade, a nossa família. Na hospitalidade precisamos amar intensamente, mas esse amor precisa ser mútuo e perdoador para aqueles que se arrependem. E a mutualidade na hospitalidade tem que ser sem murmuração. Eu tenho que fazer porque eu entendo que servir a Deus é o propósito de Deus para a minha vida. O que nós não vimos sobre hospitalidade e sobre acolhimento na semana passada, né, nos versículos de 9 a 11, foi que Pedro fez um resumo prático do serviço cristão. Arival Dias Casimiro diz, resumo teológico do serviço cristão. Primeiro, a vida na igreja é uma vida de serviço cristão. Não é uma vida boa somente. É uma vida
vida boa, uma vida perdoada, uma vida alegre, uma vida de comunhão, mas tem suas responsabilidades. E uma das responsabilidades é servir a Deus por meio do seu corpo, a igreja. Então a igreja, queridos, é uma comunidade de fé que existe para adorar a Deus, proclamar e ensinar o evangelho e servir ao outro sem medir esforço por palavras e ações. Servir ao outro sem medir esforço por palavras e ações. Então eu sirvo com tudo que sou e que tenho aos meus irmãos para a glória de Deus e porque isso faz parte da vontade de Deus, sem esperar nada em troco, sem esperar nada em volta. Então eu sirvo não para ser reconhecido, eu sirvo não para receber uma salva de palmas. Não, eu sirvo porque é a vontade de Deus e é responsabilidade minha, é servir. Os ministros que servem de tempo integral recebem sustento para suprir as suas necessidades, porque não trabalham fora. O seu trabalho é servir ao Senhor comunitariamente, como dizem os apóstolos, dedicar-se à oração e à palavra. Então, a vida na igreja é uma vida de serviço cristão. Segunda coisa sobre esse resumo prático do serviço cristão é que cada cristão foi capacitado individualmente com dons espirituais para serviço. Lê o texto que nós lemos. Releia o texto lá. Diz que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. Cada um de nós, quando recebeu Jesus Cristo como Salvador, recebeu o dom do Espírito Santo, ou recebeu o próprio Espírito Santo na sua vida, como selo do Senhor, como penhor da sua redenção. Mas com o Espírito Santo nós recebemos os dons espirituais. Então cada um, de acordo com esse texto, cada crente recebeu pelo menos um dom para servir ao Senhor no corpo da sua igreja. Por isso, não há desculpa para um crente não servir. Ai, eu não vou servir nessa igreja porque eu não me enquadro no louvor. Ai, eu não vou servir nessa igreja porque eu não me enquadro nisso, naquilo, na escola dominical. Eu não me enquadro nos ministérios. O pessoal pensa diferente. Deixa eu falar uma coisa. Deixa de desculpa, querido. Vamos deixar de desculpa. Vamos deixar. Não há desculpa para não servirmos ao Senhor. Eu e você, nós. Cada um de nós recebeu um dom para servir o Senhor. Um recebeu um dom ministerial para pregar, outro para ensinar, outro para visitar, outro para contribuir. Gente, nós todos recebemos dons para servirmos ao Senhor no corpo. Então, cada cristão foi capacitado individualmente com dons espirituais para o serviço. Terceira parte do resumo de Pedro, o terceiro ponto, é que cada cristão é um mordomo. O texto diz, despenseiro da multiforme graça de Deus. Precisamos ser bons mordomos no ministério de suprir uns aos outros. O que Deus nos deu para administrar, irmãos, tanto o patrimônio da sua igreja, como o patrimônio que Ele nos deu, quanto a nossa família, deixa eu falar uma coisa para você, deve ser usado para servir uns aos outros. Não se esqueça disso, deve ser usado para servir uns aos outros. Então a gente não pode ficar com mesquinhez, com avareza, segurando as coisas que Deus nos deu, como se nós fôssemos levar essas coisas para a vida eterna. Paulo diz, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. As coisas deste mundo vão ficar aqui. Nós vamos levar daqui a vida eterna. Glória a Deus por isso, não é verdade? E quarto ponto, nesse resumo prático do serviço cristão, é a graça de Deus é multiforme. Multiforme, meus irmãos, é o mesmo que tomar várias formas, que se manifesta por diversos modos.
Logo, queridos, multiforme graça é a graça de Deus que se manifesta de várias maneiras. A graça de Deus que se manifesta de várias maneiras em nossas vidas, na vida da igreja. Como é bom olhar para a igreja e saber que a graça de Deus se manifesta de muitas formas. Por isso que os dons são variados. Não é? Os dons são variados. Tem pessoas que têm o dom da comunicação. A gente tem o dom do serviço. Gente, isso é maravilhoso. Encontre o seu dom para servir a Deus. Na multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Quinto ponto nesse resumo que o apóstolo Pedro faz do serviço cristão é que a distinção entre os dons é funcional. Por quê? Porque ele mostra aí nos versículos que nós lemos duas categorias de dons. Primeiro, dons de comunicação. Pregar, ensinar, instruir, não é verdade? Que devem ser exercidos, diz ele, de acordo com a palavra de Deus. Pedro usa o termo oráculos de Deus. A profecia de Deus, a poderosa palavra de Deus. E ele fala sobre os dons de serviço, que devem ser realizados na força que Deus supre. É o que o texto diz, na força que Deus supre. Que coisa maravilhosa. Talvez você não tenha a capacidade dada por Deus para falar em público, como pastor da igreja, como professor da escola dominical, como um evangelista itinerante, mas você tem dons para servir em outras áreas. Você sabe que se não fossem os bastidores, aqueles que estão por trás do trabalho, o trabalho não seria feito. Olha, você olha para mim, não, pastor vai lá e prega um sermão. Um dos irmãos aqui da igreja falou para mim, nossa, pastor, eu gosto dos sermões que você prega. Outro falou, pastor, eu gosto do ensino que você dá, firme na escritura e tudo. Mas o irmão não sabe que eu tenho uma pessoa por trás que me ajuda para que eu possa, então, fazer a obra de Deus com excelência. Tem uma pessoa por trás que me ajuda. Eu estou aqui fazendo ao vivo, mas eu tenho uma pessoa por trás que me ajuda. Será que você sabe quem é? Então, nós precisamos uns dos outros. Então, eu estou aqui na frente de vocês, agora ao vivo, falando a palavra de Deus. Mas tem alguém que está me ajudando por trás. Não somente uma, mas outras pessoas. Então, queridos, cada um de nós tem dons para servir o Senhor. E quando nós reconhecemos o nosso dom, nós somos felizes e temos a condição e a bem-aventurança de vivermos para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Sexto ponto nesse resumo prático do serviço cristão que Pedro faz é que o objetivo final do serviço cristão é a glória de Deus. Por quê? Porque todo serviço cristão deve promover o Senhor e não o servo. Você já percebeu que as coisas parece que estão mudadas? As pessoas querem a glória de Deus. Querem a glória de Deus. Querem fazer o serviço de Deus. Que não podem fazer sozinho, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aí Deus ilumina, dá dons, capacidade, força, saúde, oportunidade. Aí a pessoa acha que foi ele, foi ela. E começa a querer a glória para si mesmo. Olha, é impressionante como as pessoas esquecem que Deus é quem recebe a glória. Glória a Deus por isso. Que o nosso objetivo final em servirmos ao Senhor e em usarmos e exercitarmos e sermos bons mordomos da multiforme graça de Deus é para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, por isso, como comunidade de fé, a igreja precisa ser acolhedora em servir os que fazem e não fazem parte da sua membresia. Os que devem ser bem acolhidos não são somente os membros da igreja, mas todas as pessoas que se dirigem à nossa igreja, que querem estar conosco, que vêm cultuar conosco e que nós encontramos para pregar o evangelho. Igrejas que se tornam fortes e fazem diferença são acolhedoras,
meus irmãos. Todas as pessoas são bem-vindas, todas são chamadas, desafiadas e instruídas no discipulado de Cristo numa igreja acolhedora. Essa é a igreja, essa é a comunidade de fé que nós queremos ser. Por isso, o ministério da igreja é planejado, saturado em oração e estruturado para que as pessoas sejam acolhidas. Não esqueça disso. O nosso ministério, o ministério do pastor Walter Almeida Júnior, junto à Igreja Batista do Livre Arbítrio, Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia, ou seja, o ministério da igreja, juntamente com o pastor, a diretoria e os seus membros e os seus líderes, é planejado, saturado em oração e estruturado para que as pessoas sejam acolhidas. A boa recepção no templo, meus irmãos, nos grupos de convivência, ou nos grupos de oração, na escola bíblica dominical e no ministério infantil, é apenas um pequeno passo que damos como igreja acolhedora. Por isso que queremos melhorar a cada dia. A cada dia. Por isso que queremos nos treinar a cada dia, estudar, aprender uns com os outros. Aprender da palavra de Deus, porque o acolhimento continua sendo visto na maneira como cada pessoa é tratada nos diferentes contatos que tem com os irmãos e no modo como os diferentes ministérios da igreja servem. Precisamos abrir os nossos olhos para sermos uma igreja acolhedora de verdade. Porque numa igreja acolhedora haverá sempre essa dinâmica: buscar, receber, integrar, pastorear com amor, demonstrar misericórdia e bondade com o necessitado, treinar e enviar para que os outros sejam buscados, integrados, e aí o círculo continua. Não um círculo vicioso, mas um círculo para a glória de Deus, de crescimento espiritual, de crescimento numérico, de crescimento financeiro, de crescimento patrimonial. Vou repetir, numa igreja acolhedora, haverá sempre essa dinâmica: buscar os perdidos, recebê-los, acolhê-los, não é? Integrá-los, pastoreá-los com amor, demonstrar misericórdia e bondade com os necessitados, treinar e enviar para que os outros sejam buscados e integrados também. Glória a Deus por isso. Nós queremos ser essa igreja, devemos ser essa igreja, devemos fazer isso acontecer. Deus nos chamou para isso, para servirmos segundo a sua vontade. Eu fico empolgado quando eu penso que nossa igreja pode ser uma igreja assim, cada vez mais, cada dia mais, queridos. As igrejas acolhedoras crescem de fora para dentro e de dentro para fora. O visitante é recebido e integrado. Os de dentro são fortalecidos nos grupos pequenos e na dinâmica da vida da igreja, em todas as suas ações. E assim, queridos, a igreja cresce em quantidade e em qualidade e em quantidade. Toda pessoa, meu amado, se integra melhor e mais rapidamente quando se envolve com a vida da igreja. Portanto, não fique sozinho, envolva-se na vida da sua igreja. Repetindo, toda pessoa se integra melhor e mais rapidamente quando se envolve com a vida da igreja. Por isso, portanto, querido, não fique sozinho, não se isole, envolva-se na vida da sua igreja. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, o desejo dos membros da nossa igreja, desejo dos que estão chegando à nossa igreja, dos que ouvem a palavra de Deus junto conosco e celebram o Senhor. Essa manhã, eu gostaria de concluir esse nosso diagnóstico interno do que nós não somos e do que nós somos e que precisamos ser. Quero concluir dizendo que como ter um olhar de dentro da nossa igreja? Como olhar para dentro da nossa igreja e ver o que precisamos fazer
para que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora de verdade. Estamos vivendo um momento de afastamento social. E eu creio que Deus providenciou e nos dá a oportunidade de, nesse momento, nos prepararmos para quando nós voltarmos. Então, olhando para nós, eu creio que chegou a hora de começar a amar biblicamente, com responsabilidade. Amar biblicamente. Amar com responsabilidade. Segundo, começar a acolher biblicamente. Acolher com responsabilidade. Começar a atender biblicamente. Atender com responsabilidade. E começar a acompanhar biblicamente. Acompanhar com responsabilidade. Por que eu estou dizendo com responsabilidade? Porque a Bíblia não nos manda a amar irresponsavelmente, passar a mão nos erros, nos pecados, e deixar as pessoas viverem do jeito que querem. Não, manda a gente amar com responsabilidade, segundo a palavra de Deus. Se precisa de um elogio, vai ser elogiado. Mas se precisa de repreensão, vai ser repreendido. Se precisa de disciplina, vai ser disciplinado. Para a glória de Deus. Quando eu disse acolher com responsabilidade, é receber as pessoas como pecadoras, como filhos de Deus, como pessoas que precisam do Senhor. Mas fazer uma avaliação da vida dessas pessoas para ajudá-las com responsabilidade. Por isso eu disse atender também, biblicamente, com responsabilidade. Saber como ajudar essas pessoas, como suprir as suas necessidades, como chegar no seu coração, na sua vida, e ajudá-la de verdade. E acompanhá-la, não só fisicamente, não só psicologicamente, mas principalmente espiritualmente, para que sejam pessoas que cresçam diante do Senhor e aprendam conosco o que nós estamos aprendendo: amar, acolher, atender e acompanhar biblicamente. Nos estudos que se seguem, nós vamos ter um estudo sobre essas 4 coisas que eu citei aqui: amar, acolher, atender e acompanhar, que eu chamo de os 4 As da hospitalidade. Amar, acolher, atender e acompanhar biblicamente. Deus abençoe a sua vida e aplique essa palavra no seu coração. Que você, essa manhã, seja edificado por essa palavra. Que você que é mamãe, que está nos assistindo, seja edificada com essa palavra. Deus abençoe a cada irmão em particular. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esta palavra, porque podemos meditar nela, estudar ela. Agora, Senhor, ajude-nos a aplicar, para que possamos amar, de verdade, biblicamente, acolher, atender e acompanhar, biblicamente, com responsabilidade, todas as pessoas, todos os irmãos, em toda a nossa vida. Dá-nos um restante dia de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. A Igreja Batista do Livre-Arbítrio, do qual eu sou responsável, deseja a todas as mães um abençoado dia para a glória de Deus e para o seu bem, no nome e no amor do Senhor Jesus. Essa noite, nós teremos um culto especial do Dia das Mães, às 19h30. No calendário da nossa igreja, o calendário que seria para cumprir presencialmente, hoje nós teríamos o que nós chamamos de almoço especial do Dia das Mães. Já que não podemos fazer isso presencialmente, tenha um almoço especial de comunhão do Dia das Mães com sua mãe, com a mãe dos seus filhos, aí na sua casa, onde você estiver. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Bom dia, boa tarde e daqui a pouco, boa noite.
Feliz Dia das Mães, em nome do Senhor Jesus. Amém.